Uma boa noite a todos. Peço orientação e licença de todos os guias, mentores espirituais da casa. Primeiramente, nosso Pai Oxalá e nosso Pai Oxóssi, para que nos ampare na busca do conhecimento, da melhoria, da retidão, para que a gente possa sempre caminhar para frente, né? A gente possa se direcionar sempre melhor. E o assunto de hoje é justamente um assunto que às vezes, é que assim, depois de muitos anos tem certas coisas que parecem tão óbvias, né? Mas a gente nunca pode esquecer, ó, do pessoal que está aqui, tem muita gente entrante, gente nova no terreiro, e que precisa, e pessoas que vão escutar, né, essa aula depois, que precisam dessas informações, até para não fazer assim, não sabia, por isso que eu fiz errado. Não sei. Então, assim, para saber. E mesmo assim, mesmo sabendo, de vez em quando você dá comete umas gafes, né? Por isso que eu coloquei o nome da aula hoje, rito, comportamento e ética, né? Do médium de Umbanda. A boa parte desse material, gente, eu tirei de um livro do Rubens Saraceni, que é Manual de Práticas e Rituais Umbandistas. Depois eu passo para o pessoal, acho que o Josué já até passou alguns trechos desse livro no grupo, tá? É um livro bem simples, é quase que literalmente uma cartilha do rito umbandista. É uma cartilha mesmo, até com um desenhinho de como se comportar, tá? Então é um material bem simples, bem acessível, eu vou disponibilizar depois no grupo, principalmente para os iniciantes, gente, é assim, é fundamental. E mesmo para quem já é mais experiente, tem uma parte toda de culto coletivo e culto no lar que é muito legal de cada orixá, tá? Falando de ervas, de flores, de cada orixá, né? Então é bem bacana mesmo, vale a pena. É um livro bem simples e é importante a gente ler, tá? Então, para começar, gente, talvez para quem já está mais tempo, muita coisa que eu vou falar aqui, lógico que vocês já sabem, já seguem e já falam. Então, a gente vai complementar os porquês, tá? Porque o dia de gira é um dia especial. E é um dia especial que ele começa, na verdade, com toda uma vibração diferente. Só para deixar bem claro, tá? Tem gente que não consegue fazer tudo isso naquele dia, por causa de trabalho, né? Por causa de outros afazeres, então não consegue ter, é toda uma ritualística ali, vamos dizer assim, perfeita de como deveria ser. Mas a gente faz o que pode, o que consegue com boa vontade. Quem trabalha de manhã, teve uma época aí que as meninas, né, Carol, acho que a Bruna, assim, trabalha, chega em cima da hora da gira, não consegue fazer tudo isso, né? Mas o importante, o ideal, a gente estando em casa, se preparando, fazer tudo isso, tá? Então, primeiro falar da postura dentro do templo. Jesus sempre fala muito nisso, ensina, mas é importante, além da gente saber o que fazer, o porquê fazer. Então, quando você entra num templo, sempre pede licença, comportamento religioso. Isso é uma mania que eu tive de aprender a pedir licença. Pedir licença para tudo. Eu vou colher uma folha para fazer o chá, eu peço licença. Então, isso eu não tinha, não era meu, né? Não era um hábito, não era um hábito natural para mim. Então, eu tive que me esforçar e de vez em quando eu esqueço. Esqueci. É normal, mas a gente vai começando a se habituar. Pedir licença sempre para entrar no templo. Pede licença para entrar naquela casa, tá? Peço, se eu for em outro templo, eu também peço licença lá. Porque o comportamento religioso, gente, ele é religioso em qualquer espaço religioso. Você não vai fazer bagunça na igreja, você não vai fazer bagunça no templo alheio. E você pede licença também, tá? Inclusive, porque eu tive de parar de ir na igreja católica, não foi nem por maldade, mas depois que eu comecei a desenvolver minha mediunidade, eu entro dentro da igreja, eu caio em pranto, eu passo muito mal, muito, muito, não sei nem explicar o porquê. Mas é uma coisa muito mal que eu sinto, eu começo a chorar, eu não consigo ficar na... Eu fui uma missa de velório lá de uma pessoa conhecida, e eu não conseguia parar. Foi numa missa de casamento, eu não conseguia parar. Qualquer missa, eu vou sentindo como se eu fosse incorporar, né? Aí eu evito o ambiente para não
passar nenhum perrengue por aí, mas peço licença, se comporta religiosamente, tá? Nunca, nunca levar vícios por os espaços sagrados, porque isso daqui, gente, tá? Se eu não falar, não achar que eu tô falando da reunião, ou pegando os ganchos do Jesuel e dando indireta, isso aqui é cópia do livro do Rubens Saraceni, entende? Isso aqui não é o Jesuel que tá falando, isso é geral, tá? Por quê? Eu sou fumante, o Márcio é fumante, a Rosa é fumante, tem um monte de gente que é fumante, mas você não fuma dentro da tenda. E aí a primeira pergunta que você vai fazer é o seguinte: mas os guias fumam charuto, cigarro, essas coisas, por que eu não posso fumar aqui? Porque você não é guia. E ali não é ambiente de vício. Eles não são viciados, eles estão usando aquilo ali magisticamente, ritualisticamente, não por vício. Entende a diferença? Então, ali, todos nós devemos ter um ambiente religioso sagrado, respeito. Brincadeira, conversa, fofoca, comércio, vício, futilidade, lixo. Ai, gente, vocês nem me falam. E qualquer outra inconveniência, isso não é para estar dentro do templo, tá? Eu sei, gente, que é uma dificuldade essa limpeza, a confusão, mas a gente leva tanta confusão. Teve uma época, agora passou, o povo começou a levar roupa de doação, aquelas roupas foram ficando entulhadas lá na tenda. Então, assim, tem que levar o que vai doar e já vai doar, para não ficar coisa acumulada. Até porque a gente não tem nem espaço para isso, né? E o ambiente você tem que tratar com carinho e respeito em todos os aspectos, né? No material, no emocional e no psicológico, né? Outra coisa, terreiro é espaço sagrado e não clube de amigos. A gente vai, lógico, que a gente faz amigos, a gente convive com amigos, né? Mas lá não é clube de amigos, a gente não vai lá para encontrar os amigos e colocar o papo em dia. Termina a gira, se quiser conversar, a gente conversa lá fora, você pode ver, dificilmente fico de blá, 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 lá dentro. Terminou a gira, vai lá fora, conversar, rir, risada alta, tal, dentro da casa não. Porque tudo que a gente fala, gente, vai imantando o ambiente. Assim como a gente faz a nossa casa, a gente faz o nosso templo. Entende? É uma delícia conversar, rir, brincar, né? A gente quer terminar a gira, a gente quer confraternizar, mas evitar fazer essa zona, ainda mais quando é muita bagunça, dentro da casa, tá? Porque isso tudo vai trazendo para o ambiente essa imantação, entende? Não é para você ficar assim também, a Umbanda não é para ser tristeza, gente, né? Mas assim, ter sempre um tom mais ameno de respeito, porque ali é o nosso templo, é um espaço sagrado. Tá? Tem uma outra questão também, que é da estrutura. Tudo que, olha como é bacana, tudo que é colocado aqui para estrutura, tem na nossa tenda, a organização. Tem um grupo de limpeza e arrumação, tem um grupo para recepção e distribuição de senhas, tem um grupo de orientação. Quando fala grupo, a gente é uma pessoa, né? Orienta assistência, um grupo para doutrina. Mas vocês imaginem, em casos em que tem 200, 300, 400 médios, isso tudo tem que ser organizado, tem que ser estruturado. E a gente começa de pouquinho, né? Então, é o Orion que vai ficar encarregado de distribuir as senhas, ou era o Marcos que vai ali fazer toda a assistência, né? Dar aquela, tirar alguma dúvida, alguma pergunta. E às vezes, gente, isso é preciso assim, até o ponto, muitas vezes, tá? De ter gente, por exemplo, que durante o atendimento pergunta assim: eu não sei que erva é essa. O guia fala: pergunta para alguém aí, ó. Esse alguém aí é alguém que tem que estar disponível. E muitas vezes é alguém que está cuidando lá da assistência. Que erva que é? Não conheço o Guiné, a gente não conhece, né? Então, essa pessoa vai, e essa pessoa vai instruir, ajudar com essas coisinhas da assistência. Outra, a assistente falou assim: olha, eu queria saber como é que eu entro para casa, né? Com quem que eu converso? Instrui a conversar com o Josué, tal, né? Esperar o momento ali, tudo isso tem que ser instruído. As pessoas na assistência têm que receber esse tipo de informação. E não é raro, né? Às vezes que as pessoas ficam ali esperando para falar com o Josué porque querem entrar na tenda. Alguma hora a gente começou, né?
A gente começa assim, entra, vai lá, conversa com o chefe, pede licença, permissão, vê o que preciso para fazer, né? Para entrar. Então, tudo isso são as pessoas que estão cuidando ali dessa estrutura. Outra coisa, cumprimento de horário, gente. Isso é extremamente importante. Prepara para o trabalho. Quem chega atrasado, com raras exceções, gente, é a pessoa que chega assim, esbaforida, colocando as coisas, carregando aquele monte de sacola, tudo lascado, você já entra bufando dentro da gira, com a cabeça a milhão. A pessoa entra sem condição de vibração. A pessoa demora ali uns minutos para se acalmar, para relaxar, para, sabe, dar aquela baixada na poeira. Então, evitar chegar em cima da hora. Muita gente, eu sei que tem alguns que chegam por causa de trabalho, tá? E não é disso que a gente está falando, porque, você trabalha até as 2 horas, não tem como, gente, a pessoa vai chegar, pede licença, pede desculpa, fica uns minutinhos ali atrás, aguardando para se acalmar, para, né, dar aquela, conseguir entrar na gira um pouco mais calmo, sem aquela agitação da correria de chegar atrasado, isso é importante, porque senão você já entra lascado dentro da gira, tá? Preparação dos ambientes de trabalho. Aí ele fala da limpeza, do altar, das ferramentas, a defumação, né? Então, toda essa parte de limpeza, até do altar, de trazer as ferramentas, limpar as ferramentas, né? Tudo isso, gente, tem que ser muito, assim, infelizmente, fica na mão de poucos, né? Então, quem estiver aí até ouvindo no grupo, pessoal, que quiser se habilitar para ir revezando, tem muita gente que está cumprindo a lua ali, que entra e ajuda a arrumar, vejo sempre colocando as cadeiras, limpando, né? Então, assim, para organizar, para não pesar para ninguém, porque é pesado, né? É difícil, né? Tá aí, os meninos têm que parar os seus afazeres, querendo ou não, é uma noite na semana que eles perdem só para fazer toda essa limpeza e arrumação. E não é fácil, né? Porque é cheio de coisa lá naquele fundo, entulhado, é lixo, não sei o quê, é complicado para limpar, né? A defumação. A defumação é um outro ponto importante, porque a gente faz a defumação na entrada. Logo no início da gira, tem a defumação, a gente canta os pontos para a defumação, a gente saúda a defumação, mas o que é, na verdade, a defumação? Aquela fumaça, gente, é o mesmo princípio que o padre usa na igreja, que os orientais usam com o incenso, tá? É a fumaça daquelas substâncias que faz o quê? Ela dilui as energias negativas condensadas, purifica o ambiente e suaviza, olha lá. Por que no começo da gira? Ela vai suavizando as vibrações e torna o espaço receptivo para as energias positivas. Além de ser uma limpeza, gente, muito boa de larvas e miasmas astrais. Vocês já pensaram em larva astral? É nojento. Existe? Claro que existe, gente. Existe barata, aranha, existem inúmeros insetos e bichos, né, animais astrais que são como pragas. Assim como a gente tem aqui fungo, como a gente tem, né, muitas bactérias, a gente tem isso no lado astral também. E o nosso corpo fica impregnado com elas, dependendo de ambiente, de pensamento, de emoção, uma série de fatores que vão poluindo aí a parte espiritual do nosso corpo. E a defumação, ela ajuda a tirar tudo isso. Então, aquela casca de alho lá, meu amigo, aquela casca de alho é infalível, limpa, arranca todas as craqueladas espiritual que a gente traz. E isso tem que ser feito sempre? Tem. A energia em movimento, ele é viva, nós somos vivos, a gente movimenta, a gente suja. Você toma banho quantas vezes? Todo dia. E teu corpo astral, espiritual, ele suja todo dia. Entende? Então, é necessário frequentemente ou periodicamente você fazer uma limpeza com a defumação. Entende? É a mesma coisa do banho. O banho de erva e a defumação são partes da nossa limpeza espiritual, é parte da nossa higiene. Assim como a gente tem a higiene física, você também tem que ter higiene espiritual. Vai limpando essas energias, essas formas, né? A defumação, ela dilui todas essas cargas
e ajuda com que a vibração do médium se suavize, inclusive para receber ali a atuação dos guias, né? Então ele fala, olha que bacana, ele vai descrevendo, né? De preferência, defumar primeiro o ambiente, né? Defuma o ambiente todo. Primeiro o altar, imagina, fecha o olho, imagina durante a gira, quando o Jesus pega a defumação na mão, o que ele vai fazendo? Ele vai defumando o altar. Eu sempre dou até uma licencinha ali, que eu fico debaixo de algum ali. Ele vai defumando todas as imagens, né? Ele vai lá, defuma o atabaque, né? Que é as firmezas da casa. Em alguns lugares eles defumam os 4 cantos, tá? Que aquele ponto quando fala, essa casa tem 4 cantos, cada canto tem seu santo, não é à toa, né? É uma rima, tá? Cada canto indica os pontos cardeais, que são o alto, embaixo, a esquerda e a direita. Então, cada canto tem o seu santo, ou seja, tem a sua firmeza e tem a sua proteção, que também precisa ser limpo. Então, quando canta esse ponto, eu acho tão bonito que é um ponto de limpeza. Essa casa... Ixi, agora deu um branco, ajudei dele. Essa casa tem 4 cantos e cada canto tem seu santo, né? Então, tem os 4 cantos, imagina lá, são os pontos nossos mágicos, né? De firmeza da casa. Então, isso tudo é defumado para ser limpo e preparado para os trabalhos, né? Depois, aí sim, a porteira e a assistência. E a defumação fica sempre... O restante, né, o resto para o lado de fora da tenda. Gente, qualquer terreiro de Umbanda que você for é desse jeito. Desde que eu entrei, primeira vez na minha vida, numa tenda de Umbanda, a defumação, altar, o santaiado, depois vai lá, defuma todo mundo, e coloca a cumbuquinha lá fora. Entende? Então, tudo isso tem uma lógica de limpeza, de varredura daquele ambiente. Então, quando a gente recebe aquela defumação, e por que você defuma as guias? Ó, não quer dizer que tem que ser assim, tá? Eu vou dizer como é que eu faço com as minhas guias, porque as guias, eu cruzo elas em cima da fumaça e ponho no pescoço. As nossas guias também precisam ser limpas, já vou falar, tô atrapalhando, tô pulando ponto aqui, mas eu vou falar das guias também, que elas vão carregando energia. Então, a defumação é parte da limpeza também das nossas guias. Por isso que você põe a guia na frente para defumar e depois você põe ela no pescoço. Porque você está limpo, defumou você, defumou as guias, você está pronto para começar o trabalho, né? Ele vai falando depois, gente, da preparação mediúnica. Então, eu vou pegar as coisas do livro e vou adaptando para a nossa casa, para a nossa realidade, né? E os porquês. Tá? A preparação mediúnica, ele fala em vários pontos, né? De preparação mediúnica, e o principal, a gente tem falado aqui constantemente, é a reforma íntima. Não adianta nada eu entrar no terreiro, eu participar, eu me envolver e eu não estar disposta a mudar, abandonar hábitos nocivos para mim, para os outros, para minha família. Vai ser de uma vez? Não. Essas coisas são aos poucos. A reforma íntima é uma coisa muito, muito difícil. A gente se apega, se acomoda, né, com as nossas fraquezas até. Gente, com os vícios. Tem um livro muito bom, que é Emmanuelle Dufault, que chama Reforma Íntima Sem Medo. Ela é uma autora até estudada no kardecismo, mas eu conheci o livro através de uma psicóloga, tá? É muito bacana, tem uma visão toda espiritualista da reforma íntima, é bem legal, tá? Então, são coisas que a gente precisa fazer. Eu não vou me estender sobre isso, porque a gente tem falado sobre reforma íntima constantemente, a necessidade de mudança e tudo mais. Só que isso, quando eu falo em reforma íntima dentro do comportamento mediúnico, isso é fundamental, isso é essencial, gente. Porque quem eu entrei não é mais a pessoa que eu sou hoje. Eu me vejo assim. A pessoa que entrou no terreiro há 10 anos atrás não é a mesma pessoa que eu sou hoje. E eu vejo em vocês, alguns eu até chego a falar, né? Eu falo, ó, você não é mais a mesma, né? Chego e falo, você mudou.
muito bom, mudou para melhor. O olho da pessoa muda, a vibração da pessoa muda. Então, a pessoa foi passando por um processo de reforma. E isso, gente, é para quê? Para ela ficar boazinha na gira? Não, isso é para a felicidade de cada um. Entende? Você bate o olho na pessoa, você sabe, a pessoa mudou. E tem gente que está lá há muitos anos e não mudou absolutamente nada. Infelizmente. A pessoa está com a mesma tecla ali, ó, batendo, está no mesmo jeito. Eu não posso fazer isso por ninguém. Ninguém pode fazer por ninguém. Né? Então, e tem pessoas que vão mudando. Eu até falei, né, o dia que cheguei para o Adro, olhei para o Adro e falei, nossa, você mudou. A energia mudou, tudo mudou. Não precisa que você olhe na pessoa, a pessoa está totalmente diferente. Eu falei, nossa, que diferente, que bom. Né? E as pessoas vão mudando, e a gente vai mudando, vocês vão mudando. Né? Todo mundo. Então, percebam-se, quem eu conheço aí há um pouco mais de tempo, né? A gente consegue ir acompanhando a mudança, o amadurecimento. Alguns que entraram muito novinhos aí, né? Meus afilhadinhos aí, tem uns que estão bem novinhos, entraram com 17 anos. Então, assim, você vai 1 ano, 2 anos, você vai vendo o amadurecimento deles enquanto pessoa, enquanto médio. Então, é bonitinho, você vai vendo. Então, essa reforma íntima é feita na medida de cada um. Não é assim também, rapidão. Eu desenvolvi, recebi meus guias, agora eu estou reformado, sou outra pessoa, em nome de Jesus, né? Não, gente, isso é um processo gradativo, mas ele é fundamental, né? Outra coisa, aí depois então, o primeiro ponto é a reforma íntima. Segundo, a purificação do corpo. Purificação do corpo, beleza. O que é purificar o corpo? Gente, purificação do corpo começa com higiene, né? Higiene pessoal, você não vai para a gira lá comendo uma massa com alho para soltar o bafão na cara dos outros. A Umbanda é uma doutrina muito próxima, né? A gente fica próximo das pessoas, o atendimento é próximo, por isso que a pandemia foi tão difícil para a gente. Né? Os pretos velhos falam baixinho, você tem que encostar perto deles para ouvir. Os guias vêm e baforam na cara, e sopra, e estala. Então, isso exige do médium um cuidado, tá? Mas também, gente, quando fala em purificação do corpo, tem purificação do comportamento, limpo, claro, aberto, saber servir, né? A gente tem que ser sempre o modelo, né? E é um modelo. E hoje em dia, na nossa sociedade tão intolerante, tão preconceituosa, a gente tem que ser modelo mesmo. Sem dizer, eu sou um bandista, por isso que eu sou o modelo. Não, eu sou o modelo. E as pessoas me perguntam, falam, que religião você é? Eu sou um bandista. Eu falo, nossa, não sabia que a Umbanda dava jeito nas pessoas. Ai, que delícia de ouvir isso, imagina. Entende? Assim, e é exemplo por nós. E a gente leva o nome, a gente não leva a bandeira de Oxalá, e você mancha a bandeira de Oxalá também. O teu comportamento fora do terreiro, mancha, porque o povo fala assim, olha aquilo lá, nossa, na gira tá parecendo uma santa. E depois tá lá, treslocado lá, parecendo um doido. A gente já teve um problema que um médium que era assim, bebia descontroladamente, ficava no boteco, aparecia publicamente bêbado, começou a ir para gira, bêbado. Então, assim, é uma coisa que você fala, poxa, isso é coisa de gente meio estranha, né? Meio cachaceiro, né? Essas coisas de bar, isso não é bom. Tá? Então, essa purificação do corpo implica não só na limpeza física, mas nessa série de comportamentos, né? Ele fala uma série de coisas, tá, gente? A gente vai adaptando e, assim, não é treinamento para ser santo, pelo amor de Deus, porque senão isso não é para ser empecilho para Umbanda, mas são direções que a gente deve caminhar de acordo com a nossa capacidade, entende? Cada um vai de acordo com o que pode, ninguém dá o que não tem, mas ele fala, né, evitar o prazer da gula, não falar palavras fúteis, desrespeitosas, sobre os erros do outro. A gente se lascou nessa, gente. Principalmente, assim, a gente se vê o tempo inteiro, né? Olha, fulano, né? Não promover discórdia, olha lá a nossa reunião, né? Mas sim incentivar as pessoas a fazer coisas certas. Eu tô falando isso porque são coisas que a gente busca fazer, mas a gente nem sempre faz. Mas a gente sabe para onde caminhar, pelo menos. Sabe o que é certo? Nossa consciência fala, né, desse nosso comportamento. Ainda ele fala
acho que é a parte que dá mais dúvida, o pessoal fala, implica ainda no consumo de alimentos depurativos do sangue, curativos, que ajudem, né, principalmente a alimentação, que ajude a melhoria do nosso corpo, mas isso não é só para um bandista, isso é de uma forma geral. Aí ele fala especificamente para um bandista, alguns cuidados, tá? Primeiro, não ter relação sexual pelo menos 24 horas antes da gira. Eu acho que eu já até comentei isso em outros estudos, né, em outras aulas. Até eu sempre fui uma pessoa que discordava, assim, absurdamente dessa para mim era uma restrição, tá? Que é onde já se viu. Por quê? Porque o sexo, ele não tem nada de impuro, nada de sujo, nada de pecado. Então, tem muito terreiro, o terreiro que eu ia, não pode ter relação sexual um dia antes da gira, porque senão é impuro, você vai sujo para a gira. Então, e muito terreiro fala isso ainda. Mas, na verdade, gente, a energia sexual ela é uma energia santa, curadora, abençoada. Não tem nada de ruim, de errado, de baixo, de denso. Não tem nada de denso, não, tá? A energia sexual, ela é altíssima, de vibração altíssima. Só que o que acontece? Durante a relação sexual, a comunicação dos chakras é muito intensa. Então, um chakra envolve o chakra do outro. Então, um dia após a relação sexual, os seus chakras ainda estão imantados com a energia do seu parceiro. Então, isso é ruim? Mas o parceiro é maravilhoso. Não, gente, não estou dizendo de bom ou ruim, não é isso. É que a sua energia não está pura. O guia vem para conectar com o seu chakra, entende? Que o guia vem, lembra que eu até fiz um desenho uma vez? Ele aproxima os chakras energéticos dele do seu. Mas o seu não está só seu, porque tem o resto de energia do outro. Por isso, isso acaba o quê? Interferindo na incorporação. Então, não tem nada de impuro, nada de pecado, nada de ruim. É só por causa da interferência energética que a relação sexual dá, tá? Outra coisa, aí, gente, é óbvio, né? Não ingerir bebida alcoólica, nenhum tipo de droga lícita ou ilícita, não vai se embebedar, porque isso altera também energeticamente. Além de antes da gira, você altera seu estado de consciência e desanda tudo. Todas as tuas energias estão alteradas com essas substâncias, né? Outra coisa também, o consumo de carne. Carne não é pecado. Não tem que ser todo mundo vegano nem vegetariano. Não é nada disso. Josué é por opção dele, tá? Não é porque a gente tem que virar santo e comer só alface. Não é nada disso, tá? Mas a carne, a digestão da carne, ela é muito pesada, tá? Aliás, não só a carne, mas não adianta nada você comer uma comida pesada, tá? Que não tenha carne, mas enche o bucho lá antes de ir para a gira, gente, péssimo. A tua digestão, o teu corpo inteiro, ele está envolvido na tua digestão. Vocês já perceberam, quando você come muito, dá aquele sono? Dá, por quê? Porque quando você acaba de comer, teu corpo inteiro está trabalhando na digestão. A tua energia do teu corpo vai para lá. Agora, se você vai para a gira com a barriga cheia desse jeito, gente, a chance de dar um quiprocó é gigante. Porque você tem uma demanda energética durante a gira grande. E com aquela, dá uma congestão, dá coisa. E outra, além disso, eu já passei por muitas situações, muitas, tá? Dependendo da pessoa, que o guia rela, que ele põe a mão ou chega perto, dependendo do tipo de energia que a pessoa tem, é imediato a ânsia. Eu, por várias vezes, se eu tivesse com alguma coisa no estômago, eu tinha vomitado, tá? Porque chega perto... Então, eu prefiro ir de estômago vazio. Mas eu não consigo. Gente, pelo amor de Deus, come alguma coisinha, não é? Tem gente que tem problema de diabetes, tem pressão baixa, sei lá o que, não vai em jejum para gira. Faz igual eu não, eu sou doida, tá? Mas vomita mesmo, tá? Passa mal. Come uma coisinha leve, uma coisinha pouca, tá? Só para alimentar, para você não ficar lá morrendo de fraqueza também, ok? Mas isso interfere, sim. Uma outra coisa também,
Acho que é só essas restrições. Então, essas restrições, comida picante, né? Fala uma série de outras coisas que são derivadas disso, mas esses 3 pontos, acho que são os principais. Então, a tua preparação para o dia da gira começa já um dia antes. Um dia antes, você já não tem relação sexual e no dia você não vai encher o bucho, comer comida pesada e não vai ingerir bebida alcoólica, droga e afins, ok? Outra, né? A purificação do coração, do pensamento limpo, sem defeito. Isso a gente não consegue o tempo inteiro, mas a gente tem que tentar pelo menos durante a gira. Porque você vibra coisas boas, você está ali em sintonia com o que está sendo oferecido, você absorve. Lembra que eu já falei quando eu falei dos orixás, eu falei, não adianta fazer uma oferenda para Oxum pedindo amor. Ah, Oxum, me dá amor. Não, Oxum não vai te dar amor. Oxum vai te amparar, você tem que amar. Junto. Vibre amor que Oxum te ampara, te sustenta, te fortalece naquele amor. Orixá não dá nada para ninguém. Entende? Então eu peço amparo, peço sustentação no amor que eu tenho, seja ele muito, seja ele pouquinho. Mas se eu tiver um pouquinho de amor, eu peço, olha, Oxum, eu tenho um pouquinho de amor, mas me ajuda, né? Me ajuda a sustentar esse pouquinho para que um dia ele seja muito. Então, você dentro da gira, eu posso até não ser uma boa pessoa. Eu falava isso para meus alunos, eu falei, gente, vocês não são educados? Finge. Porque o fingir já serve. Você finge, pelo menos ali, você tenta manter, pelo menos naquele instante ali, a melhor vibração possível. Por que isso, gente? Porque os teus pensamentos, eles criam